Olá pessoal, muito boa tarde. Está começando mais uma live do Um Só Planeta, toda segunda-feira. Às vezes é um pouco mais cedo, 5 da tarde, às vezes um pouco mais tarde, 5:30. A gente está aqui para bater um papo interativo. Desde já fica à vontade para encaminhar a sua pergunta. A gente escolhe um tema aleatoriamente, um tema que seja inspirador, seja importante, dentro do propósito desse espaço, e a gente abre para pergunta. Estamos fazendo a transmissão ao vivo pelas contas no Instagram da Um Só Planeta e do Jornal o Globo, e também pelas páginas no Facebook do Um Só Planeta e do Jornal Valor. Eu agradeço, então, a participação de todos e já vou dizendo qual é o tema que a gente escolheu para hoje, que foi uma sugestão da nossa produtora Sabrina Neumann, que é o seguinte: quando a gente se preocupa com o meio ambiente, quando a gente se preocupa com a questão do aquecimento global, mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter que atinar para o fato de que precisamos prestar mais atenção naquilo que a gente está comendo. A alimentação tem tudo a ver com essa conversa. E eu não vou patrulhar o que as pessoas comem, cada um coma o que quiser, mas é meu dever como jornalista e comunicador interessado em meio ambiente, reportar como alguns alimentos seriam mais impactantes do que outros. E nós, no Brasil, infelizmente, temos um protagonismo horroroso na relação entre produção de proteína animal e agravamento do efeito estufa, que é sinônimo de aquecimento global, que, por sua vez, é sinônimo de emergência climática. Sim, temos um protagonismo. Eu estou aqui compartilhando a partir de agora alguns dados que eu tive o cuidado de garimpar e estão atualizados. Qual é o nosso papel hoje no mundo quando o assunto é proteína animal? Somos o número 1 na exportação de frango. 35% das exportações globais de frango tem origem em solo brasileiro. Nós somos o quarto maior exportador de suínos, 8% do total. E em relação à pecuária, aí, com perdão do trocadilho, é onde o bicho pega. Porque nós vamos ter um país em que algumas projeções indicam que temos mais bois no pasto do que brasileiro. E essa questão do desmatamento associado à pastagem é um gargalo, é o calcanhar de Aquiles do Brasil, inclusive nas negociações do clima. Por quê? Porque a pecuária é o principal vetor de desmatamento da Amazônia, mas disparado. Nós praticamos um esporte desonroso que é destruir floresta para plantar capim e criar gado. Então, veja a lógica dessa indústria que promove problemas terríveis para o meio ambiente. Você destrói floresta nativa onde há carbono estocado. É um sumidouro de carbono. Então, destruir a floresta já significa liberar o carbono que está nessa vegetação para a atmosfera. E de quebra você coloca boi. O boi não tem culpa nenhuma dessa história, tá? Toda vez que eu falar aqui da questão do boi, o ruminante é inocente. Nós é que descobrimos uma fórmula que não é inteligente de ganhar dinheiro, destruindo floresta para plantar capim, criar gado e engordar o boi numa pastagem que surge na área onde havia floresta. Esse boi tem 4 estômagos, ele é um ruminante, ele para transformar o pasto, o capim, em algo que seja metabolizado, ele precisa ficar ali, ó, que nem mascar chiclete o dia inteiro, e 4 estômagos para fagocitar os nutrientes presentes no reino vegetal. E ele não faz isso sem arrotos, muito arroto. E é pela boca que sai o gás estufa, chamado metano CH4, que é pelo menos 21 vezes mais lesivo para a nossa espécie a partir do fenômeno do aquecimento global do que o CO2, o dióxido de carbono. Cada molécula de metano tem um potencial de aquecimento 21 vezes superior a cada molécula de CO2. Então, os números que eu atualizei agora com ninguém menos do que um engenheiro florestal
coordenador do MAP Biomas, que é, eu diria, no Brasil hoje, protagonista das leituras mais, eu diria, precisas dos desmatamentos, das causas dos desmatamentos, onde eles ocorrem, de que jeito. Emissão direta dos boizinhos, do arroto do boi, no inventário de emissões do Brasil, os bois, a pecuária, responde por 20% de todas as emissões brasileiras de gases estufa. Quando você associa o boizinho ao pasto que surgiu a partir do desmatamento, ou seja, o desmatamento associado à pecuária extensiva, você tem, no mínimo, 50%, metade das emissões brasileiras associadas à pecuária. Então, o Brasil está esquentando o planeta, dando a sua contribuição para isso, de uma forma que não necessariamente precisava acontecer desse jeito. A Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, que é um orgulho nacional, estima, e eu acessei esse dado, e eu conversei com o pesquisador responsável, pastagem degradada e abandonada. Você destrói uma vegetação, planta capim, vai criar o gado. Depois, porque aquele solo não é rico em nutrientes, você não quer gastar dinheiro com fertilizante. Então você abandona o pasto e vai procurar outro lugar para botar a boiada. A área de pastagem degradada do Brasil é um escândalo. São 2 vezes o estado de São Paulo de pastagem degradada. Então, o Tasso Azevedo, que é uma importante autoridade na comunidade científica que vem pesquisando esse assunto há muito tempo, entre outros especialistas dizem, bom, um caminho para a gente transformar a pecuária não em vilão, mas, digamos, em uma atividade econômica que não esteja associada ao aquecimento global é reconstituição das pastagens, revegetação das pastagens degradadas. Ponto 1. Ponto 2. O Brasil não precisa destruir uma árvore sequer para expandir. Fronteira agrícola, plantio de soja, de milho, o que quiser. Você não precisa destruir uma árvore sequer do território nacional. E o mesmo vale para a pecuária. Então, inteligência é algo que o Brasil construiu ao longo de décadas através do notável trabalho prestado pela Embrapa. A Embrapa tem esse protagonismo, a Embrapa faz a diferença. Existe um programa do governo oficial, gente. Se você for no Ministério, site do Ministério da Agricultura, tem o programa ABC, Agricultura de Baixo Carbono. Está lá. É pouco falado, mas já foi instituído, não é uma ideia que está no papel ou na tela de um computador. Isso aí já existe tecnologia, já existe financiamento, já existe gente que pratica o programa ABC, Agricultura de Baixo Carbono. Dá resultado? Dá resultado. A gente precisa fazer a coisa certa. A Sabrina, quando sugeriu essa pauta, lembrou, André, segunda-feira é o dia sem carne. Segunda sem carne, é o nome da campanha. Olha, isso é antigo. Isso aí, eu me lembro do Paul McCartney. Bota aí, sei lá, 2 décadas atrás. Eu sou bitomaníaco. Se você não é, tudo bem. Ninguém é perfeito. Tô brincando. E o Paul McCartney se tornou vegetariano, mas ele pedia assim, não tem problema você continuar comendo carne se você quiser, mas tente pelo menos um dia da semana, um diazinho da semana, não come carne. Vamos combinar? Não é propriamente um problema. E quem sabe você vai descobrindo o que se ganha quando você progressivamente reduz o consumo de proteína animal. Eu não vou aqui, o programa não é sobre isso hoje, mas existem muitas autoridades da comunidade médica e científica que inspiraram vários documentários, inclusive alguns em canais de streaming, mostrando como é perfeitamente possível você ser uma pessoa saudável, com força física, com saúde, com sistema imunológico em dia, sem comer carne. Porque a riqueza nutricional está no reino vegetal e os animais buscam essa riqueza na sua alimentação. A gente vai buscar no animal o que está no reino vegetal. É uma
é um resumo aqui de uma tese que me parece bem fundamentada. Eu, por exemplo, decidi, é uma decisão pessoal, eu não quero influenciar ninguém aí, há quase 1 ano e meio eu não boto 1 grama de carne de boi na minha boca, cortei drasticamente e só em situações excepcionalíssimas carne de frango ou suíno, e ainda não me livrei totalmente do peixe, embora saiba que a indústria pesqueira é enormemente predadora e violentíssima, no sentido da sobrepesca, no sentido da pesca de arrasto, a pesca industrial que dilapida os ecossistemas marinhos e por aí vai. Então, sim, é possível ser feliz, pelo menos com menos carne. E sim, quem faz isso ajuda o planeta. Nós não temos uma cadeia de rastreabilidade no Brasil. Você vai comprar, por exemplo, 400 gramas de alcatra. Aí você leva lá o pacotinho. Você não sabe de onde veio a carne. Você não tem a garantia da origem. Eu já fiz reportagem na Globo News, anos atrás, mostrando um supermercado aqui do Rio de Janeiro que tinha uma gôndola com carne certificada e código de barra. Então você chegava lá no leitor óptico, né, que fazia a leitura desse código de barra, dentro da bandejinha com o pedaço de carne que você quer, e o código de barra identificava a origem do boi, porque é um pedacinho do boi. Então identificava o indivíduo boi, de que pasto, de que criação ele veio, que parte do Brasil, e a situação do ponto de vista legal. Ou seja, não é uma área de desmatamento, é carne certificada, etc, etc. Para terminar, antes de começar a responder as perguntas de vocês, eu queria dizer o seguinte. Existe uma outra questão, que é mais polêmica, mas eu vou compartilhar com vocês, é apenas uma ideia. Quem consome carne também está consumindo dor, crueldade e sofrimento. Porque eu não quero ser estraga prazeres logo no início da semana. Quem já teve alguma curiosidade de buscar informação sobre os bastidores da indústria de proteína animal, haverá de ficar perplexo com o nível de crueldade, sofrimento e dor no processo de criação, transporte e abate. Mesmo em abatedouros registrados, há muita dor, muito sofrimento. Então, eu me solidarizo muito com todas as pessoas e organizações que denunciam os maus tratos cometidos contra animais nessa indústria. E, mais uma vez, eu não estou aqui para patrulhar o que as pessoas comem ou deixam de comer. Se você está me assistindo aqui, é que você tem alguma afinidade com as questões ambientais ou climáticas. E é meu dever, como jornalista e comunicador, lembrar: consumo consciente do seu alimento. E também quem defende uma cultura de paz, a paz começa no prato em que a gente come. Quer dizer, a gente precisa promover a paz no ato da alimentação. Isso também está embutido assim num código de ética, seu com você mesmo, sabe? Coerência é uma palavra-chave nesse papo que a gente está tendo aqui. E cada um com o seu nível de comprometimento com essa história. Se eu fosse absolutamente coerente com o que eu acredito ser a expressão da verdade em relação à violência da indústria da carne, eu não estaria comendo 1 grama de nenhuma carne. Eu estou, nesse momento, é um momento confessional da nossa live aqui. Eu estou em processo de aplicação na minha vida diária, aqui no meu ato banal de comer. Eu já consegui parar com a carne de boi, reduzir drasticamente suíno e frango. Ainda estou com peixe, mas a meta é... A gente estava até conversando fora do ar. Aqui no Rio de Janeiro, eu resolvi todo domingo agora pedir delivery de feijoada vegetariana, que é uma delícia. O bacon é tofu defumado. Eu não perco nada em termos nutricionais. Agora, você pode e deve ter uma nutricionista a reboque, se você achar que vale a pena, eu acho que sempre vale, para lhe assessorar nessa empreitada. Se você quiser, é assunto seu. Muito bem. Temos aqui a Nicole, está perguntando o seguinte, vamos passar para as perguntas? Como a pecuária impacta os recursos hídricos no país? É uma pergunta boa, por quê? Porque o gado, ele, quando manejado de uma forma não muito adequada, ele vai pisotear, o gado pisoteia margem de rio e pode desconfigurar.
margem de rio. O gado pode pastar aonde há nascentes, mananciais e olhos d'água. Ele pode comer ali e, eu diria, deixar careca, desvegetada a área aonde a água brota, uma nascente. E essa nascente ela precisa estar protegida de vegetação. Então, o manejo do gado é muito importante para evitar o pisoteio, dependendo do corpo hídrico, se ele tiver muito sequinho, como a gente está vendo agora no Brasil. Hoje começou o inverno, para quem não sabe, de madrugada, nessa segunda-feira, oficialmente começou o período seco, mas a gente está experimentando a pior crise hídrica em 91 anos. E é possível que a realidade que eu vou descrever aqui esteja acontecendo em várias partes do Brasil. Quando você tem um riacho bem sequinho, um filete d'água, aí você tem uma boiada passando, não é aquela boiada do antiministro Salles, não, é boiada mesmo, de verdade, passando por ali, e aí vai ter pisoteio, vai ter gado eventualmente defecando, urinando, você vai ter questões que podem comprometer a resiliência de parte desse corpo hídrico ou, dependendo da situação, pode comprometer bastante a resiliência desse filete de água, né? O Edivaldo faz uma pergunta interessante. Que tipo de alimentação você indicaria para os brasileiros? Eu acho a alimentação uma questão muito individual. É uma questão de cada um. Eu não me sinto à vontade de recomendar cardápio ou dieta. Eu acho que a gente precisa... Mas eu vou responder. Em primeiro lugar, um mandamento da minha avó. Presta atenção nos alimentos sazonais. Você vai na feira, no hortifruti, no mercado, vai ter os alimentos mais baratos, que são os alimentos de época. Então tem a época da tangerina, tem a época do caqui. E o Brasil é um país maravilhoso, porque a gente tem muita oferta ao longo do ano inteiro. Mas essa é uma dica. Do que eu me alimento? Você se alimenta do que está sendo a sazonalidade da produção, né? Uma outra questão. Sempre que possível, procure, e isso às vezes tem implicações econômicas, priorizar a alimentação orgânica. Ah, André, mas é caro. Sim, às vezes é mais caro. Agora, veja, a alimentação orgânica também é remédio. Você vai economizar com remédio que você come e que não tem agrotóxico, não tem, eventualmente, uso de fertilizantes ou aplicação de transgênicos, né, sementes transgênicas, sobre as quais há questões. Há questões, né? Que estão no radar de quem presta atenção nos detalhes. Então, se você quer uma alimentação sadia, você vai pagar um pouco mais caro, mas pensa, está embutido no preço duas coisas. Primeiro, é um alimento que é remédio, ele é saudável, não oferece risco a você. Dois, emprega-se muito mais gente na agricultura orgânica do que na agricultura industrial. Eu já visitei algumas vezes hortas orgânicas, hortas, digamos, em escala industrial, você precisa de mais mão de obra para fazer o manejo daquela plantação. E isso encarece a produção em certa medida. Por último, mas não menos importante, a gente está falando de alimentação cara, coisa e tal. Quanto é que está o preço da carne? Me diz aí. Qual é o preço da carne hoje? Então, veja, é uma loucura o Brasil ser um mega produtor de grãos e proteína animal e ter fome. Eu não consigo entender isso. Se você quiser, me manda, em lugar de uma pergunta, uma explicação. Você vai dizendo, André, que as commodities se valorizam, carne e grão são commodities, e aí os produtores dão preferência à exportação, porque aqui fica cotado em dólar, ninguém pode comprar. Ok, eu entendo a economia, eu não entendo a fome num país que é celeiro do mundo. Isso eu não entendo muito bem, não. Alguém precisa me explicar, porque eu não acho que isso seja inteligente e não acho que haja justiça num país que normatiza isso. É assim mesmo, a vida é dura. Não, a vida não pode ser desse jeito. A gente não pode achar normal um país que é celeiro do mundo ter fome. Eu não consigo entender. Mas então, aproveita que a carne está cara e busca alternativas nutritivas. Depois você volta a comer carne quando ficar mais barato, não tem problema não. Esse é um bom momento para você experimentar uma segunda sem carne. Porque você tem um argumento econômico. A carne está cara para burro. Aí vem o chato do André na live de dizer que
a produção de carne tem implicações ecológicas, ambientais, climáticas, está aí. Um bom pretexto para a gente, no mínimo, reduzir o consumo de carne. A Jaqueline Carreira pergunta se existe fazenda com manejo correto do gado. Sim, Jaqueline, existem pecuaristas que são muito comprometidos com sustentabilidade e também com protocolos éticos de abate. Eu sei que os veganos e vegetarianos ficam chateados quando a gente fala que existe protocolo ético de abate. Mas o nome técnico que se dá para isso é abate humanitário. É a nomenclatura técnica que a gente vai ver agrônomos e veterinários usarem. E sim, respondendo à sua pergunta, Jaqueline, existem técnicas, eu já falei aqui da agricultura de baixo carbono, que compreende a pecuária sustentável, de baixa emissão, e até quando você revegeta um pasto degradado, essa conta pode ficar negativa, você pode absorver mais carbono do que emitir. Isso que me disse foi o Tasso Azevedo também, e eu conheço algumas experiências nesse sentido. O Frias diz assim, isso mesmo, muito cara a carne, troco por frango sempre, por ovos que também encareceu. Aí temos uma outra questão, esse é o meu lado ambientalista. Eu ainda como ovos, mas eu passei a ser extremamente chato na origem dos ovos. Eu não quero ovos de galinha poedeira, que fica trancafiada em gaiola a vida inteira. Isso é uma crueldade inominável. Desconfie daquelas caixas enormes. 20 ovos, todos branquinhos, juntinhos, assim, baratinho. Porque provavelmente é de galinha poedeira que não faz outra coisa na vida a não ser ficar com as asas atrofiadas, trancada numa gaiola. Ela só tem um movimento possível, que é baixar o pescoço para comer o que o produtor coloca para ela ingerir. Ela fica a vida inteira trancafiada. Algumas grandes redes de fast food e de restaurantes já se comprometeram a não adquirir nem carne nem ovos de fazendas ou de produtores que trancafiam as galinhas ou os frangos em gaiolas. Isso é assim, se você quer parar de comer carne, visite. Você está faltando uma coragem, assim. Está me faltando empurrãozinho para não comer carne como eu como. Faz essa incursão. Ou assista algum documentário, são vários. Você tem acesso à literatura. Sem sair de casa depois da live, faça uma visitinha nas produções audiovisuais que revelam a cores e com sons a crueldade imposta aos animais em relação a essa produção de proteína animal. Aliás, quando você usa o nome proteína, você está coisificando o bicho. Não tem mais uma relação com um ser ciente, que sente dor. É proteína. Mal comparando, na época da escravatura, a igreja no Brasil avalizava a escravatura porque dizia que o negro não tinha alma. Então você não tinha culpa de escravizar um ser humano, porque a própria igreja dizia que negro não tem alma. Então quando você vai comer proteína, proteína coisifica o bicho. Proteína é coisa. Então não tem por que ficar com pena, né? E a publicidade se esmera em colocar, eu diria, como é que a gente chama isso? São os bichinhos estilizados, desenhos, assim. O requeijão tem uma vaquinha doce, né? A carne de peru tem lá outro mascotinho, todo engraçadinho. É uma forma de você glamourizar aquilo que nos bastidores da indústria de carne ocorre e que não lembra esse astral, eu diria. O Arthur Carvalho diz, temos um problema grande, qual seria a solução para esse problema? Ótima pergunta, Arthur. Se você fizer uma consulta à FAO, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, eu também já fiz um programa sobre isso na Globo News, eles dizem o seguinte, não é possível que a humanidade compre a versão de cardápio ideal que tenha proteína animal no prato para mais de 7, 8, 10 bilhões de pessoas até 2050.
Não tem planeta para suportar a indústria de proteína animal. Não tem. Salvo se você fizer carne em laboratório. Outra coisa. Agora, não tem estrutura para isso. Não tem planeta para dar de comer carne para todo mundo. Aí você pergunta qual é a solução? Se você fizer essa consulta junto à FAO, é perfeitamente possível a gente ter saúde, longevidade, resistência física, resiliência, mudando a dieta. Por exemplo, buscar proteína em outras fontes. Uma delas, insetos. Este que vos fala já comeu. Misturado lá. Você pega, por exemplo, um arroz, um feijão, uma farofa. Você mistura lá uns pozinhos de formiga, de lagarta, de gafanhoto, de grilo. É impressionante. Pesquisa isso. A quantidade de proteína que inseto tem. Você sabe que a maior parte da humanidade não come carne. E a dieta à base de insetos é muito comum em certas partes da Ásia e da África. E ninguém está reclamando, não. É porque é saudável. É saudável. Então, a FAO considera necessário, em benefício da verdade, não sendo possível abastecer a humanidade inteira com proteína animal, que a gente busque proteína em outras fontes. E elas existem. E a gente precisa estar atento a isso. Tá? Eu já falei aqui, a Vanessa está perguntando qual é a relação entre desmatamento e consumo de carne no Brasil a partir do que se vê na Amazônia. E ela lembra o papel de soluções importantes como a integração lavoura-floresta, agrofloresta. Tem várias técnicas, muito bem lembrado, viu, Vanessa? Que permitem essa harmonização entre cuidados ambientais, proteger o solo, manter a área verde, respeitar as regras de ocupação do solo, áreas de proteção permanente, mata ciliar, etc., e produção. Ganhar dinheiro como agricultor, até mesmo como pecuarista, mas sem destruir. O Fantástico mostrou, gente, ontem, foi ontem ou foi dias atrás? Ah, não, foi o Jornal Nacional, perdão. De sábado, não foi Fantástico, o Jornal Nacional, o Fabiano Vilela, nosso colega da Globo lá no Pará, mostrou a destruição em poucos minutos de hectares de floresta com o método correntão. 2 tratores distantes um do outro com uma corrente espessa, grossa. Ligando esses 2 tratores e eles vão passando o rodo. Vai destruindo tudo. Fauna e flora. Em poucos minutos. E aí o Fabiano chegou junto e falou: o que, que o senhor vai fazer aqui? Acesse essa reportagem, está disponível no Globoplay. O que, que o senhor vai fazer com o que era uma floresta? Vou criar gado. Vai ter boizinho aí, vou botar no pasto. Então a carne brasileira, que a gente não sabe de onde veio, pode ter cheiro de floresta destruída ou queimada e digital de mão de obra infantil, porque a mão de obra equivalente à escravidão, segundo o Ministério Público do Trabalho, é flagrada principalmente em atividades pecuárias clandestinas. É uma carne indigesta. Então fica ligado para você não comer carne achando que está kit com a consciência. Se quer comer carne, procure se certificar da origem. É o mínimo, penso eu. O que mais aqui? Deixa eu ver. Semente celestial. Olha, se identifica dizendo assim: rotação de pastagens, rotação de culturas também para o solo se regenerar. Ok, a rotação é uma técnica consagrada, a Embrapa ajudou a medir isso. Rotação de cultura já está institucionalizada no Brasil, safrinhas, né? Intermediárias, a gente sabe fazer. E isso melhora a produtividade, com certeza. Lídia Elisiário diz assim: com certeza temos que estar sempre coerentes e ajudar o meio ambiente. Concordo com você. José Freire Gomes diz que é nosso ouvinte semanal. Que legal. Esse é o nosso terceiro, né? Programa. Muito bem. E o que mais? Acho que já deu, gente. São 5h30. Fim de papo. Passou rápido. Segunda Sem Carne inspirou o nosso papo de hoje. Cada um come o que quiser.
E isso é o livre-arbítrio. Cada um faça a sua escolha. O nosso dever aqui é compartilhar todas as informações que possam enriquecer o seu discernimento, que você faça as melhores escolhas considerando o seu posicionamento no mundo. No mundo que experimenta uma crise ambiental sem precedentes na história, essa crise tem a nossa digital, o nosso DNA. Nós somos responsáveis pela crise e nós precisamos ser parte da solução. A solução passa pelo alimento que a gente ingere todo santo dia. Fiquem com Deus, protejam-se até a semana que vem. Vem vacina, vacine-se. Segunda dose, não deixa de tomar, senão a imunização não é completa. Até a próxima.